cuidando dessas questões internacionais. Você tem essa visão também que a crise da França pode ser uma crise também conjuntural de todo o processo europeu? Eu conversando com o colega Girardo, a nossa preocupação é essa da aceitação da França, ou seja, receber esse pessoal do mundo árabe para a França. Aproveitando o quê? A mão de obra barata para operar na construção civil. Agora, eu quero voltar um pouco aqui, Badial, e o internauta vai entender. Esse atentado ao jornal satírico Charles Hebdo abriu um precedente. Eu conversando com a colega a professora Maria Badia Silva. Olha, o difícil vai ser a sociedade aprender a conviver, ou seja, aplicar a tolerância em cima da intolerância. Por quê? De um lado, os fundamentalistas que não aceitam essa agressão ao Maomé. De outro lado, o chargista que se acha no direito, um pensamento meu, no direito de satirizar e ofender um credo. Então, aproveitando a orientação também, que aqui é uma escola, ninguém aqui é doutorado em cima do tema, o tema é aberto, essa é a grande preocupação. Como que isso vai acontecer? Porque o fundamentalista também não pode ditar, dentro da redação de um veículo de comunicação, que charge pode representar um momento crítico, uma alegria, ou não. O fundamentalista, ele não pode permitir isso, Madiel. Não pode permitir. Não pode intervir no processo ético, no processo criativo ou cultural de um jornal. Mas o que eu acho é o seguinte, quando se discute, o tema em foco é a violência praticada contra a liberdade de imprensa, né, que assassinou barbaramente 12 jornalistas, 12 profissionais. Eu até incluo esse policial entre esses 12 aí, para mim, é um profissional da imprensa para mim. Ele não operava como jornalista, nem como chargista, mas no contexto ali, ele estava trabalhando num veículo, ou seja, estava fazendo a proteção de uma pessoa. Então, 12 pessoas ligadas no veículo de comunicação. Quando se discute aqui a criação de uma nova ordem, por exemplo, uma nova ordem internacional, e a questão dessas novas ordens internacionais, isso é uma grande discussão, ela já rolou desde a década de 80. São formas de você, essas ordens são formas de você controlar, por exemplo, o desenvolvimento do planeta, não é? Sem prejudicar o conteúdo, ou seja, sem prejudicar o desenvolvimento industrial, sem prejudicar o desenvolvimento cultural, sem prejudicar o desenvolvimento, por exemplo, na área de informação, de comunicação. Existe a nova ordem de informação, tudo. Bom, quando se discute nova ordem, vamos pegar nova ordem de informação, nova ordem de comunicação, então nova ordem econômica, você está querendo discutir o quê? Você está querendo discutir elementos reguladores. Então eu acho que a sociedade tem elementos reguladores hoje para, inclusive, coibir atos de violência como esse. Então, atos terroristas, ou seja, nós estamos discutindo o quê? A liberdade de expressão, que foi, de certa forma, violentada por atos bárbaros, terroristas, de pessoas bárbaras. Se você for pegar o decorrer do planeta, ou seja, até da evolução da Terra, que a gente se compreende como animal racional, você vai analisar que há uma ordem expansionista, há uma época expansionista nesse tempo todo. Ou seja, a própria Europa foi redividida, foi dividida várias vezes, ou seja, através de processos expansionistas e de invasões. Eu só queria fazer uma colocação. Queria falar uma colocação. O ato não justifica, mas o ato deles invadirem a redação e matar os profissionais não justifica. Agora veja bem, uma charge satírica também não seria uma agressão? A visão que eu tenho, Raimundo e Ulisses, o Estado foi omisso. A França foi omissa. Quando a charge foi publicada, o Estado tinha a obrigação de defender a religião e processar o jornal. Porque ela passou dos limites. Ele não tem mecanismo para o Estado. Mas tem. Ele tem um procurador da República, ele tem nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério Público. Porque todas as religiões têm que ter liberdade de exercer a sua religião. E quando o Estado é omisso, aí vem a violência. Então, Ulisses, só um instantinho, pegando esse gancho. Qual é o papel da sociedade nisso? O Estado é mãe e pai, sempre. O Estado é o guardião da ordem. Hoje, nós temos dois momentos na história recente que marcam
fazem toda a diferença, que vão nos levar, estão nos levando a essa reflexão e vão nos levar a momentos diferentes da nossa história. O 11 de setembro e esse momento na França. Nós já podemos saber que daí vai resultar alguma coisa. Não, nós temos mais. Qual é o papel da sociedade? O papel da sociedade, eu acho que é, através desse processo de conhecimento, ou seja, cognitivo, começar a perceber o que está por trás daquela intenção, por trás daquele gesto. Exatamente. Ou seja, é necessário que haja leitura em relação a isso. É necessário que as pessoas passem a se reportar cada vez mais, a ter um repertório maior, no sentido de que o que ela está lendo seja interpretado e não seja, vamos dizer, absorvido aquilo ali de forma assim, por exemplo, única e lateralmente, ou seja, como se fosse apenas uma mensagem. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. Você pega o Brasil. A intolerância maior para mim hoje, em relação ao movimento pentecostal que cresce no Brasil, não é em relação ao seu conceito, os seus preceitos, os seus princípios. Você pega hoje os pastores usando veículos de comunicação, amplificando as suas mensagens, unicamente com o objetivo de se enriquecerem, não é? Trabalham com elementos que é saúde, economia e vamos dizer assim, problemas familiares. Você pega, por exemplo, os carros através de mensagens divinas, ou seja, preconizadas talvez por esses pastores, presente de Deus. Deus não dá carro para ninguém, né? Então, a partir do momento que você é obrigado a conviver com essas mensagens eletronizadas e entronizadas na sua cabeça através desse movimento pentecostal, através dos pastores, por que você também não pode ter a liberdade de criticar através de uma charge? Concordo. Então, o correto não é você acabar através de atos terroristas, ou seja, atos extremos. Se discute isso, o que se discute hoje é isso. O problema é o seguinte: há um desrespeito? Há um desrespeito. Existem associações hoje, tudo é corporação. Existe a associação dos muçulmanos, dos fundamentalistas, dos islamitas, dos xiitas. Existe associação para tudo. A associação entra no poder moderador, que no caso é o judiciário, e vai resolver aquele problema. Essas charges estão ofendendo o nosso meio, estão ofendendo a nossa religião, o nosso credo, os nossos princípios? Então sim, para com isso. Agora, para você chegar a explodir um mercado inteiro de um ato irracional, justamente porque você não concorda, é fácil demais. Então nós estamos tentando, com isso, de certa forma, permitir que a sociedade seja cada vez mais barbarizada. Bom, o outro lado da moeda é outro. Olha, veja bem. Olha, não tem, todas as vezes, eu como internacionalista, eu tenho uma frequência muito grande de conviver com essas pessoas. Tudo quanto é lugar, Badião, que você chega e fala, olha, eu tenho um amigo que é árabe, terrorista. É o preconceito, é preconceito. O árabe também é jihad, e Badião, vocês são descendentes. É um estigma contra o árabe, então ele já se sente agredido. Inclusive, isso que o senhor está falando é a grande preocupação que existe hoje, inclusive na França. O próprio primeiro-ministro, o próprio presidente falou, a discussão nossa é para que não haja preconceito, não se crie o preconceito em relação aos árabes, ou seja, a quem professa a religião de Maomé. Até porque é verdade isso, por exemplo, pegue uma pessoa com a barba grande, ou seja, com o cabelo curto, com umas tatuagens de Alá, de Maomé, aquela coisa toda, num aeroporto para você ver, as pessoas provavelmente vão sair de perto dele. Por quê? Porque vão ficar com aquele preconceito. Porque o que fica é o preconceito do ato bárbaro, do ato terrorista praticado por uma minoria. Tanto é que a sociedade internacional muçulmana, as grandes igrejas, os grandes templos, falaram depois desse episódio que eles não têm nada a ver, que eles não pregam a violência, eles pregam a paz, aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma forma de você excluir esses atos terroristas, às vezes até de não sei o que. Eu acho que a questão é até a sociedade começar a analisar o que leva as pessoas a praticarem esses atos bárbaros. E uma coisa, Badião, não são pessoas sem cultura. Geralmente são professores universitários, são profissionais liberais, são pessoas que passaram por faculdades e que são essas que lideram esse tipo de movimento. Aqui vamos ver a opinião sua, Gerardo. Você que já foi muçulmano e hoje aderiu à Igreja Católica. Qual é a sua visão, você que é filho de muçulmanos também, a sua visão desse contexto todo? O que você tem assim? Eu, como nascido e criado na doutrina muçulmana, eu tenho a dizer que esse pessoal que comete esse tipo de ato, cometeu esse tipo de ato, acham que são muçulmanos. Não é um ato que está esboçado na doutrina muçulmana. Não é um ato. Maomé, quando o anjo Gabriel entregou o Corão para Maomé,
E Maomé acrescentou alguma coisa, pregou o quê? A misericórdia, pregou o perdão, pregou o amor, certo? E aí, então quer dizer, ao meu ponto de vista, esses cartunistas, chargistas, erraram e feio, foram muito agressores. Na próxima etapa nós vamos ver, as charges são horríveis, né, de deixar qualquer religião, qualquer um irritado, indignado, ofendido, né? Inclusive, tanto tem charges também cristãs, não são só muçulmanos, não, cristãs, que vocês vão ver também. E então essas pessoas acham que são, igual tem pessoas que acham que são evangélicas, acham que são, e não são, porque não praticam a religião, não praticam a essência, o fundamento, o que realmente está ali na Bíblia, que está ali no Corão, que está ali no Torá, não pratica, acham que são, e põe o comércio, às vezes, na frente disso. Então, como foi citado pelo nosso amigo Ulisses, o que acontece? São pessoas o quê? Que têm, às vezes, uma certa educação, que são professores universitários, né? Alguns políticos e tal, que estão à frente. Agora, o que está a fundo? O que está a fundo? Quem são os executores? Não são esses professores, não. São pessoas que têm menos intelecto, que são assediados por essas pessoas, né? Que formam aí os grupos terroristas, vamos falar e vários outros grupos. Hoje a grande preocupação de países europeus é em relação a esse recrutamento que existe hoje para os jovens. Sim, porque você viu a ação, para você ter uma ideia, como ex-militar... Vou mostrar para você aqui, uma grande preocupação que trouxe para o Brasil, principalmente para o estado de Goiás nem tanto, mas para o Brasil, foi uma notícia de que foi pego um rapaz na Bélgica, um jovem goiano da cidade de Formosa, que foi recrutado pelo Estado Islâmico. Por quê? Essas pessoas, às vezes, elas estão descontentes com a atuação dos governos locais e regionais, ou seja, elas veem que não tem nenhum poder de mudança. O que elas fazem? Elas optam por mudança radical em suas vidas e vão para essas, por exemplo, essas corporações. Radicalismo. Os black blocs no Brasil também é a mesma coisa, ou seja, e quem está por trás dos black blocs? São estudantes universitários, não é? São professores universitários, vocês radicalizam, usam elementos da violência como elemento condutor de suas ações. Então... Exatamente, e é assim que funcionam também os grupos terroristas. Você acha que o Estado forte é capaz de conter o radicalismo? Depende de que Estado forte que você fala. O Estado autoritário, Estado militar, não. Não, agora, militar não. Eu acho que o Estado, quando ele monitora, ele tem elementos mediadores, ele tem elementos para equilibrar a sua sociedade, sim. Ferramentas jurídicas capazes. Hoje, nós no Brasil nós não temos. Hoje você vive numa sociedade corruptora, com o principal elemento corruptor e corrupto não é a própria pessoa, é o próprio Estado. E quando você pega Estado, você não fala como, por exemplo, só como poder político, você pega como instituição de uma sociedade organizada. Aí você pega, por exemplo, no Estado você coloca o poder executivo, que é corrupto e corruptor, você pega o poder legislativo, que é corrupto e corruptor, você pega o poder judiciário também, que é corrupto e corruptor hoje. Ou seja, então a partir do momento que você não tem nenhuma crença nesses três estados, nesses três partes das instituições aí, três poderes autônomos, e a partir do momento que você vê que o Congresso Nacional é subserviente hoje ao modus operandi do Executivo, ou seja, da Presidência da República, você passa a não ter nenhum tipo de confiança mais. Então o Estado ele é necessário a partir do momento em que você tem ele como um elemento de credibilidade. No caso do Brasil, não. Por exemplo, no caso a grande discussão que a gente estava colocando aqui. Será que esse problema que está acontecendo na França, será que os irmãos acusados desse ato terrorista? Uma coisa interessante, primeiro, a gente não sabe nem se são eles, não ouviu viva voz deles falando, ou seja, por que a polícia chegou e já matou? Né? Por que esse ímpeto de chegar e matar? Você já matou, por exemplo, matou reféns, então não havia necessidade, por exemplo, de matar. Recuperava ele, aquela coisa toda, e ia ouvir de onde veio aquilo. A origem daquilo. Ou seja, a origem, quem estava por trás daquilo ali, se eram os intelectuais ou não. Ou seja, houve uma precipitação por parte da polícia francesa. Segundo, a polícia francesa sabia, já estava monitorando os dois irmãos e não proibiu. Ou seja, não se usou da inteligência. Hoje nós temos que usar a inteligência, por exemplo, das corporações, desses aparelhos repressivos, no sentido de até coibir, não é, atos violentos como esse. Então eu acho que há um processo de tentativa de se vitimizar a França, o governo francês, até porque o governo francês hoje passa por grandes problemas de escândalos, grandes denúncias e por grande poder de incapacidade também de gerenciamento do seu povo.